Em 78, eu fui para Cuba, naquele primeiro grupo que foi do Brasil para Cuba, para participar do júri do Casa de las Américas, que foi o Antônio Calado e a Ana Arruda, mulher dele, o Fernando de Moraes com a Bia, então, a mulher dele, o Wagner Carrera, um repórter, o Chico Buarque e a Marieta, e eu. E nós tínhamos o trabalho de julgar, eu estava no júri de contos, o Chico estava no júri de poesia, o Calado romance, o Fernando de reportagem e tal. E tínhamos encontros, um dia nos fizeram, pediram um encontro com os exilados brasileiros que estavam lá, eram mais de 200. Aí fomos para um auditório, uma sala como essa, sentamos, e tudo o que eles queriam saber era sobre a anistia, porque já em 78 estava um abrandamento da ditadura e se falava na anistia. Não demos as informações que a gente tinha, então. E aí, quando terminou isso, e eu conto isso por uma coisa que me deixa muito orgulhoso. Quando terminou esse encontro, a gente saiu para ir para um bar, tomar um rum, qualquer coisa, e cada um... E uma senhora botou o braço no meu, grudou no meu braço, foi muito simpática, fomos conversando, e aí uma hora ela falou assim, a qual movimento clandestino você pertenceu? Porque eu nunca tinha ouvido falar de você em nenhum movimento. Eu falei, eu nunca participei de nenhum movimento. E como é que você escreveu esse livro? Porque esse livro é tudo que estava por baixo. Como é que você sabe? Eu falei, sei por intuição, sei pelas cartas, sei por isso, sei por aquilo. E aí eu falei, mas quem é você? A Clara, que era a companheira do Marighella. Então, o primeiro grande elogio que eu tive ao Zero foi exatamente dessa mulher, que hoje está aí e faz um grande movimento. Então, você pode não viver uma coisa, mas se você tiver sensibilidade, você se entregar e você fazer, você acaba reproduzindo algo que é real. Quando eu terminei tudo aquilo, eu tinha essas 5.000 páginas, escritas e reescritas, e eu falei assim, qual é a estrutura que eu vou dar a isso? E aí me lembrei de um filme que eu já vi mais de 100 vezes, 8,5. Adoro 8,5. É um grande filme, porque é o filme do Fellini, em que ele trata da questão do bloqueio, um criador que está travado. Ele está começando um filme e ele não consegue fazer o filme. E o filme inteiro é em torno desse homem que não consegue fazer o filme, e esse filme é uma obra-prima. E aí, eu vi pela primeira vez o 8,5 na Itália e não entendi nada porque eu não sabia italiano. E depois eu fui, aí quando eu aprendi italiano, e aí eu comprei o roteiro do filme, e aí eu fui entendendo. E, de repente, o que eu falei? Esse filme foi feito com uma enorme liberdade, que não tem começo, meio e fim, e tem começo, meio e fim. E o que ele tem como estrutura? Um monte de planos. Tem o plano da realidade, essa que você está vivendo. Mas tem também o plano da realidade idealizada. Ou seja, por exemplo, quando Marcelo Mastroianni olha, a amante dele está num parque, e a mulher dele está ali do lado, e a mulher dele sai e fica amicíssima da amante, e uma troca beijos e abraços com a outra, que é o que ele gostaria de fazer. Então, e tem vários outros planos assim, do que ele gostaria de que acontecesse. Nós todos temos isso. Não tem quem não tenha essa realidade idealizada. Eu tenho a todo momento. Às vezes eu fujo até dessa que está aqui e fico naquela outra que está lá, que é mais interessante. Tem o plano do sonho, tem o plano da memória, tem... bom, e aí são essas coisas. Aí eu falei, tá isso, os zeros são esses vários planos juntos. E aí eu me despreocupei com essa coisa assim de explicar ou de temer. Eu fui colocando. E quando você lê Zero, jamais se preocupe em entender o que está acontecendo, você vai entender quando o livro acaba. E se você quiser começar no meio, comece. Se você começar do fim para trás, comece. É essa a grande jogada do livro. E
ele acabou sendo um livro emblemático. Eu lembro quando eu publiquei, tinha uma grande angústia. Eu disse assim, é o livro que eu escrevi com mais liberdade. Eu nunca escrevi um livro com tanta liberdade. Que era o que eu queria pôr. Eu ia pôr... E eu falei, ninguém vai ler essa loucura. Quando saiu no Brasil, vendeu 2 edições assim. E eu falei, mas o que estão fazendo? O que eles estão entendendo? Curiosamente, quando o livro foi publicado no Brasil, nenhum crítico se referiu ao livro como retrato da realidade brasileira, porque eles sabiam que iam denunciar o livro. E esse livro foi publicado primeiro na Itália. Foi, acho que, o segundo livro brasileiro publicado primeiro no exterior, em outra língua. A primeira edição é em italiano. O meu original não estava lá na hora comigo. E é esta capa da primeira edição italiana do Zero. Quando o Zero terminou e chegou a essa edição que está aí, essa edição foi lida na realidade, porque aí eu passei da Cláudia para a realidade. Foi lida na realidade pelo Jorge Andrade. Vocês sabem quem foi Jorge Andrade? Um dos grandes teatrólogos brasileiros, um dos maiores dramaturgos brasileiros. E um homem com quem eu convivia ali na realidade. A imprensa era interessante, você de repente convivia com essas pessoas dentro das redações. E o Jorge um dia falou, você não está fazendo nada? Eu falei, acabei um livro. Ele falou, ah, é? E eu falei, você não vai nem conseguir ler. E ele foi lendo, aí um dia ele falou, olha, eu não consigo parar de ler, mas eu tenho que ir para a Itália, porque ele era o grande perfilador, ou seja, ele fazia os perfis da realidade, que foi uma revista excepcional dentro desse país, morta pela censura e pela ditadura. E aí ele leu, falou, posso levar? Eu falei, ele leva, mas é o único original. Esse era o único. Não dava para fazer cópia, nada. E ele levou e eu assim. Se ele perde, esquece. Ele levou. Ele leu no avião, quando chegou lá, ele ia entrevistar o Murilo Mendes. E o Murilo Mendes era o grande amigo da Luciana Esteganho Picchio, professora de literatura brasileira e portuguesa na Universidade de Roma. A Luciana tem uma das melhores histórias da literatura brasileira. E quando ela fez essa história, veio ao Brasil pesquisar e não encontrou elementos. Encontrou os elementos para estudar literatura brasileira na Biblioteca do Congresso, nos Estados Unidos, na Biblioteca de Harvard e de Princeton. Então, essa é um pouco da nossa situação. Aí a Luciana também falou, não acontece nada lá. E o Jorge deu o livro. E ela leu e gostou. E a Luciana tinha os contatos, levou até a Feltrinelli. A Feltrinelli, que era e ainda é uma das grandes editoras italianas. O Feltrinelli era um milionário e comunista, dentro da coisa. Tanto que morreu num atentado com dinamite, uma coisa. E o Feltrinelli foi o homem que descobriu o Dr. Zhivago, o Boris Pasternak, que foi aquele sucesso mundial. Um livro que conseguiu sair da Rússia. Eu falei, ai, tomara que eu seja o Zhivago também. Mas, enfim, eu fiquei muito contente quando a Feltrinelli aceitou. E lembro também que um dia a Luciana falou, olha, tudo que sai aqui sobre o Brasil tem um grupo dentro da embaixada que anota e manda para o Brasil. Você tem coragem de publicar esse livro? E eu pensei, e falei, ela falou, é complicado. Não sabemos o que pode acontecer. E eu era, na época, casado com a Bia, foi minha primeira mulher, e a Bia disse assim, você está há 9 anos nesse livro. Se você recusar agora, você nunca mais vai escrever nada. E ela tinha toda a razão. E aí eu falei, então vá em frente. E o livro foi publicado lá. Logo depois veio um comunicado para o Brasil de que eu estava denegrindo a imagem do país no estrangeiro. Sendo que, quando eu mandei, na primeira edição, nas primeiras edições do Zero, eu não digo em que país que as coisas acontecem. Acontece num país da América Latina amanhã. E esse país da América Latina tem um país vizinho que se chama Brasil. Pode ver, até logo no começo do livro. Bom,
Publicado na Itália, teve uma boa repercussão crítica, e uma editora da Brasília, Rio, Lígia Jobim, um dia me ligou e disse: eu acabei de comprar Zero, porque eu tinha vendido para a Itália. Eu não tinha mais o direito do livro. 20 anos eles tiveram os direitos do livro. E agora eu preciso de alguém que traduza. Eu falei: eu tenho quem traduz. Quanto você paga pela tradução? Ela falou: é o preço normal. Eu falei: então eu te mando. Mandei meu original. E ganhei pela tradução. Claro que eu não cobrei. E a Lígia teve a coragem de, em 75, publicar o Zero. No dia 31 de julho de 75, no Rio de Janeiro. O livro teve 2 edições fulminantes para